Boa tarde, amigos. Estamos abrindo o nosso preliminar, a imagem do futebol, nessa antevéspera de Clássico Grenal. Um grande Clássico Grenal que ganhou contornos de decisão e, olha, convenhamos, né? Decisão para os dois lados. O Grêmio porque precisa obter a vaga. O Grêmio pode obter a vaga até perdendo, desde que o Juventude não ganhe do Veranópolis. Até empatando, né? E principalmente ganhando. Ganhando vai a 16, empatando vai a 14 pontos, e aí pode tirar ou São José ou São Luís, dependendo do que vai acontecer em Ijuí, e até o próprio Avenida correndo algum risco. Por quê? Porque o Grêmio tem 4 vitórias contra 3 do São Luís, 3 do Avenida. O São José tem 4 vitórias e tem até um saldo complicado, menos 4. Então o Grêmio pode, com um empate, se classificar, pode se classificar perdendo, ficaria com 13, mas aí o Juventude teria que só empatar com o Veranópolis, o jogo é em Caxias do Sul, ou então, com 14, o Grêmio poderia tirar aí ou São José ou São Luís, se houver ganhador nesta partida. Por exemplo, o São Luís ganhar do São José, sobra o São José. O São José ganhar do São Luís, o São Luís sobra porque tem 3 vitórias e o Grêmio tem 4. E ainda o Avenida, que está um pouco abaixo, teria a possibilidade de sobrar se não cumprir o seu dever de casa contra o Novo Hamburgo. Se empatar já vai a 15 e aí o Grêmio empatando não passa do Avenida. Então o Grêmio pode se classificar ainda com os 3 resultados, mas complicou muito com a vitória do Juventude, virada em 3 minutos para cima do São José ontem à noite no Paço da Areia. E confirmou aqui uma coisa que a gente conversava com o técnico do São José, o Jacques. Rafael Jacques, que o São José também tem problemas com o gramado sintético. Que o São José, já há anos eu ouço isso, joga melhor fora do Paço da Areia. Quer dizer, aquilo que era uma estratégia, que era uma arma do São José, na verdade, jogou contra também o próprio São José. E por que eu digo que Alexandre Chaves Barcelos, Thiago José e Maurício Freitas decisivo? Para o Internacional também. Porque se o Internacional ganhar o Clássico Grenal e alijar o Grêmio da competição, o Inter estará tirando o seu mais forte adversário. O Grenal é menos decisivo para o Inter porque o Inter já está classificado. O Inter não fica fora do campeonato. Então, obviamente que é mais decisivo para o Grêmio, mas é também decisivo para o Inter, que pode tirar o seu adversário mais feroz. O senhor não acha, senhor Alexandre Chaves Barcelos? Boa tarde. Boa tarde, Rec. Boa tarde, Thiago, Maurício, qualificada audiência do preliminar. Um abraço especial à torcida colorada. Estava vendo a chamada preliminar, a imagem do futebol, e eu me lembrei muito do preliminar, o som do futebol, apresentei né? 30 tu apresentasse anos. muito tempo. E no preliminar, o som do futebol, a gente ficava na espera do clássico, né? E o clássico... O melhor da festa é esperar por ela. Na Era Bahia, um grande slogan, dizia, né? e realmente nós ficávamos esperando, né, ansiosos para que começasse o jogo. E a situação de hoje não discrepa muito, Rec. O Grenal mexe com Porto Alegre, mexe com o nosso estado. Faz tempo que não tem Grenal, né? Então, eu acho que vai ser um Grenal importante. O Beira-Rio provavelmente vai estar cheio, vai ser um dia bonito. Então, tudo leva a crer que nós tenhamos aí um grande jogo. Espero que no final, lá pelas 19 horas, a torcida colorada possa estar comemorando uma vitória. Pois é. O Internacional, você acha que chega num bom momento para o Clássico? Thiago José, boa tarde. Boa tarde, Rec. Boa tarde aos telespectadores. Também tem favorito ou não tem? Que pergunta mais ridícula essa, né? O cara faz há 40 anos a mesma pergunta. Acho que o Internacional chega melhor porque é um projeto mais já consolidado. O Odair Hellmann assumiu já no final do ano passado. Então eu acredito que o Internacional chega melhor, mais encorpado, apesar aí de algumas nuances no time. Há quem especule que o Damião possa aparecer, né, de última hora, já que o Roger jogou na quarta-feira. Não obstante, o Grêmio tem um retrospecto assim anímico e decisivo muito bom, né? Ganhou aí 2 importantes troféus, também teve a decisão do Mundial. Então, o Inter chega melhor do ponto de vista, na minha análise, do ponto de vista técnico, do ponto de vista tático,
mas o Grêmio também chega animicamente bem para essa decisão, porque é uma decisão, né? Sim, não tem como O Grêmio, adiar. desde ontem à noite, o sangue estava doce, mais ou menos doce, né, Maurício? Agora o sangue do Grêmio está um pouquinho mais salgado, porque tem que ganhar, não dá para jogar assim só para ver se vai ter Grenal ou não. Então vai ser um bom jogo, porque para mim o Inter chega melhor, técnica e taticamente, mas o Grêmio chega bem animicamente. Quando é uma decisão, parece como foi na Recopa, né? O Grêmio vinha mal, lá jogou razoavelmente bem e principalmente aqui fez um jogo, claro, até a expulsão depois acabou facilitando, mas o Grêmio também fez um bom jogo. Vai ser um Grenal bem gostoso de se ver. Maurício, tem favorito ou não tem? No clássico, pelo que já realizou nesse ano, o Inter é levemente favorito, mas é 55 a Realmente 45. é coisa de jornalista pipoqueiro. Não é o teu caso, Não, entendeu? é o meu caso. Porque todos nós somos. Todos entendeu? somos pipoqueiros. Em Grenal, todo mundo pipoca. Mas aí eu pergunto para Alexandre Chaves Barcelos se, na visão da diretoria do Inter, o alto número de atletas que ainda não disputaram um Grenal pode, daqui a pouco, precisar de um trabalho especial do Inter com esses jogadores, porque é um jogo que muda a rotina de todos, né? Olha, Maurício, um atleta de futebol, quando chega em Porto Alegre, e a maioria dos nossos jogadores já estão aí vivenciando esse nosso ambiente, eles sabem exatamente o que significa um Grenal. Claro que não ter jogado um Grenal pode ter alguma valência aqui, outra ali, mas a percepção do que significa um Grenal na realidade da cidade, na realidade do estado, vocês podem ter certeza que isso está bem, já essa conscientização já está muito bem trabalhada dentro do nosso vestiário. Deixa eu colocar uma pulga aí na camisola, aí, no caso da cartola, no casaco. Camisola em Portugal. Camisola em Portugal. Mas deixa eu colocar uma pulga aí. Dudu na lateral ou Fabinho improvisado, já que é Grenal? Fabinho para trancar a rua. Não, até não é tão tranca a rua, ele até vai. E tem o cacuete e tal. E tem a experiência. Já está há mais tempo na aldeia. Não estou falando mal do Dudu, que eu acho que até vai dar retorno para o Internacional. E no Grêmio eu tenho uma outra sensação. Eu acho que deu para o Cícero. Porque o Renato, para provar que não é teimoso, ele vai ter que tirar o Cícero. Porque o Cícero não está jogando nada. Eu colocaria o Tony Anderson. Especialmente se não jogar o Luan. Porque se jogar o Luan, acho que sobra igual o Cícero. Né? E não sei não. O Grêmio precisando de resultado, acho que o Arthur começa o jogo. O Tony Anderson é muito verde ainda, né? Se você faz uma análise dos 2 jogos que ele fez, mesmo aquele que ele foi bem contra o Noia, né? Que ele faz um gol a menos de 1 minuto, dá uma assistência 20 e poucos segundos. 20 e poucos segundos, eu acho que o Tony Anderson é muito verde. Pelo que a gente conhece do Renato nessa passagem, que é a mais vitoriosa, que é a mais consolidada E a mais dele, longa também. a mais longa, eu acho que o Cícero joga e ele vai insistir com o Cícero. Porque o Renato, assim que ele faz a gestão de vestiário, né? A gestão de vestiário do Renato não é, olha, eu vou primeiro ver o que a imprensa está dizendo, olhar para a arquibancada e aí eu vou fazer as minhas decisões. Não. O cara, a gente tem histórico, ano passado, o Fernandinho... Bom, o Fernandinho parecia veterano, aqueles jogos de mais de 40 anos, e o Everton babando por uma vaga, e insistia com o Fernandinho, até que na final o Fernandinho acabou fazendo o gol. Então eu acho que ele vai manter o Cícero e ele não vai botar o Arthur por uma pequena grande coisa. Com o Arthur, o Grêmio perde em virilidade. E a gente sabe que esse Grenal, com essa importância que ganhou ontem principalmente, vai ser um Grenal viril. Ontem o Edenilson veio à coletiva. Mas foi cutucado, hein? Foi bem instigadinho, hein? Jogaram meio pro Galo lá e o Galo foi e botou as E espadas. vou te dizer não, que eu não gosto, porque polêmica... Eu acho ódio. Tu nem provocava ninguém quando era... Não, mas o... Quase não gosta de polêmica. Não, mas olha, a pergunta parecia até meio... Faz 3 meses já Requentaram. Deram uma requentada legal. É. Que é o primeiro Grenal depois daquilo, né? Minuto de silêncio para o Inter que está morto. Né? Na verdade foi uma devolução. Foi 29 de novembro, né? Foi uma meia devolução, provocação que o Dali fez com o pessoal do Boca, naquela volta que o Dali fez agora na Argentina há duas temporadas. O River ganha e o Boca estava numa draga desgraçada, agora está um pouquinho melhor. E eles ganham um troféu na Argentina lá e eles começam a cantar, o Dali puxa o canto. Então, foi um canto tradicional deles, né? tradicional da Argentina. E aí o Edilson, que é muito boleiro, o Edilson
não deixa por menos, né? Aí ele importou a piada por causa da Val. Enfim, Não, o Edilson já tinha comprado a parada da valsa. Exatamente. Ali no Beira-Rio, no último arrancou, Grenal do Brasileirão. Foi lá dançar a valsa na bandeirinha do Inter, lá deu uma confusão danada. Então, só para fechar aquela minha... Esse é bom do Grenal, né? Claro, o importante é a festa do povo. O povo a gente tem, vai jogar um futebol sintético, vai jogar um salãozinho, tem aquela flautinha. Hoje meu time vai ganhar do seu, você paga uma serva para mim se eu fizer gol em você. Mas só para fechar aquele ponto do tático ali no Grêmio, eu acho que o Arthur não joga porque ele vai precisar do Jailson. O Jailson tá melhor fisicamente, melhor, o Arthur tá voltando. O Arthur é 3 vezes e meia melhor que o Jailson, mas eu acho que ele vai de Maicon, que o Maicon agora tá começando a voltar aquela... Jailson, Maicon, Cícero... E Ramiro, E lá o Everton, o Jael. O Jael se machucou no treino ontem, eu não sei. Esse, eu acho que aí a exceção da defesa, do meio para frente, o Inter é melhor. Eu não sei os atacantes que o Inter vai colocar. Está melhor, no mínimo. Né? Mas a meia cancha do Inter é melhor que a do Grêmio. Hoje que é o ponto alto do Grêmio. Sem Luan e sem Arthur, com certeza. com o Patrick, com o D'Alessandro. Não, o D'Alessandro é... Para mim, o D'Alessandro e o Arthur ainda são os principais jogadores do Rio Grande do Sul. Respeito o rei da América e tal, o Luan, mas eu ainda acho que o D'Alessandro tem mais bagagem. Em clássico Grenal pesa mais. Posso fazer uma pergunta para o vice-presidente Alexandre? Claro, pode fazer. Mas o Alexandre não respondeu essa aí. Então tá. Então vou entrar na fila. Não, tu te fez não de tive chance de deixar transitar julgado para... Tu te fez de morto, assim. Dudu ou Fabinho, a pergunta? O Fabinho fez o primeiro jogo na quarta-feira, se não me falha a memória, depois de 7 meses. Inclusive no vestiário, após o jogo, ele agradeceu muito à diretoria, ao departamento médico, ao Odair, aos companheiros dele, o apoio que ele recebeu. Ele é muito educado. E ele é um atleta diferenciado, ele se dedicou ao máximo, conseguiu se recuperar, sentia dores, fez um trabalho intensivo e fez um bom jogo na quarta-feira. Mas aí é uma questão do Odair optar, né? Nós vamos ter um trabalho agora à tarde ainda, então o time ainda não está escalado, não está divulgado, vamos ver o que vai acontecer. Tanto um quanto o outro, eu acho que nós estaríamos bem servidos. Agora, o que é o Grenal, né? Fosse qualquer outro jogo, eu nem especularia isso. Eu dei um chute na lua, agora veio em mente aí o Fabinho. Não, e sobre aquela projeção que nós fazíamos da equipe do Grêmio, muitas vezes o adversário, no caso o Inter, recebe algumas informações de como vem o Grêmio, o Grêmio recebe de como vem o Inter. Já chegou alguma informação? Às vezes informações corretas, às vezes informações falsas. Às vezes o drone. Às vezes o drone. No passado teve o drone. Né? Tem algum antiaéreo lá no Beira-Rio? Bateria antiaérea. Vamos ver como é que vai estar hoje de tarde. A gente está com a nossa artilharia lá convocada. Vamos ver se vai ser necessário utilizar. Ontem nós fizemos uma seleção Grenal. A defesa do Grêmio, para mim, é toda ela titular. A exceção do Madison e do Dudu, que é a mesma coisa. Não, acho que o menino na esquerda, no momento dele, é melhor que o... Que o Bruno Cortes. Colocamos o Iago como o único da defesa. O Iago fiquei meio assim, porque a experiência, Grenal e tal. O Iago hoje, claro, acabou vingando. O D'Alessandro é a referência técnica do time, anímica, enfim, mas hoje o Iago ele quase que dita o ritmo na saída, principalmente na transição, né? Se ele sai rápido, se ele sai bem, ele distribui bem a bola. O Inter melhorou, né? Melhorou. E parou aquela história de que o time reserva é melhor que o time titular ou produz melhores resultados. Nos últimos 3 jogos, 3-0-0. O Internacional empatou com o Cruzeiro, com o São Paulo e com o São Luís. 3-0-0. É o time reserva do Internacional também. O que eu ia perguntar para o Alexandre, ainda voltando uma casinha nessa questão anímica, esse tipo de polêmica, de um minuto de silêncio... E tal. Isso está repercutindo no vestiário? Como é que vocês estão? Como é que o vestiário do Inter está trabalhando essa questão? Porque o Edenilson me pareceu assim, ele foi politicamente correto, a gente vê que ele foi assessorado. Mas ele estava bem. Mas ele estava assim, eu estou feliz, só não tem nada. Ele estava rilhando os dentes, assim, né, presidente? Sabe que eu fui diretor de futebol do Internacional em 2011. Acabei voltando agora há pouco na gestão Marcelo Medeiros, e há uma diferença absurda do que era um vestiário em 2011 do que significa estar no vestiário hoje, né? As redes sociais, elas adquirem uma força tamanha que não adianta o dirigente dizer para o jogador, não entra aqui, não entra colar. Eles estão cercados como os nossos filhos também estão, né? A gente tenta dizer para os nossos filhos não entrarem nas redes sociais e os jogadores acabam entrando também e se alimentam de tudo. Então, eu dizer que não vai ter reflexo nenhum,
é muito difícil. Né? Né? Então, vai depender da interpretação que cada atleta faça dentro da sua realidade de vida. Mas Porque o Edenilson dizer que é zero, não posso dizer que é zero. Porque o Edenilson teve aquele lance com o Lucas Leiva, né? Quando o Edenilson foi anunciado, teve uma treta de rede social com o Lucas Leiva, que deu uma charadinha. E nós estamos vendo isso ocorrer praticamente em quase todos os clássicos no Brasil, né? Sempre tem uma provocaçãozinha aqui, uma provocação ali. Os colorados acho que estão gostando. Se for dentro vamos dizer assim, dos limites de tolerância e que não descambe para a arquibancada e para a violência, eu acho que tá valendo. Só que a gente tem que conseguir controlar isso para que não vá para a rua e que não vá para a torcida, porque o que nós queremos é ter, além de um grande Grenal, mas o Grenal da paz. Alexandre Chaves Barcelos, vice-presidente do Internacional, Maurício Freitas, sempre conosco aqui, e Thiago José, narrador. Eu só quero atualizar um pouquinho a situação dos ingressos. O Internacional teve um infortúnio, pegou fogo aí no Data lugar Center que o Inter alugou no centro. A Unimed também saiu do ar, várias empresas tiveram Eu fui fazer uma consulta onde estava Banrisul e tal. Então foi muito sério o que aconteceu. Não foi molecagem, não foi um erro, uma falta de estratégia, um plano B, como eu ouvi ontem alguém dizer, plano B, mas como é que vai imaginar que vai pegar fogo numa coisa, né? Não tem plano B, nem A, nem C. Mas demorou para voltar e ainda estava instável hoje pela manhã. Às 7h40, o Norberto Guimarães me mandou um WhatsApp dizendo normalizado, tal, divulguei. Aí começaram os ouvintes pipocando lá na Rádio Grenal, dizendo que não conseguiam. Depois se esclareceu que havia uma lista de espera, alguns de repente não fizeram a interpretação correta. Enfim, quem comprou o ingresso popular, não tem mais. Tem os ingressos mais caros, tem ingresso de torcida mista, a torcida do Grêmio já comprou todos os ingressos, tem o Skybox e tal. Tem ainda as cadeiras locadas para os sócios do Inter. Então, passou o momento da prioridade do sócio, passou o momento do sócio antigo, aquele que tem que fazer o check-in, passou já o segundo momento do sócio campeão do mundo, agora entra o torcedor comum, a torcida popular e tal. Abriu a bilheteria agora de meio-dia. Mas eu até já cumprimentei aqui o Internacional por ter colocado ingressos baratos. E não sacaneou nem a torcida adversária. R$40 e tudo mais. Eu acho que essa política de boa vizinhança e de trazer o torcedor de volta e de fazer o torcedor se engajar nesse momento decisivo é fundamental para o Inter, que busca recuperar as rédeas aí do futebol do Rio Grande do Sul. E o torcedor, infelizmente, teve que ter uma paciência de Jó de anteontem para hoje. Mas alguns que não esperavam ir ao Clássico acabaram ganhando por tabela. Lucrando por tabela. Porque o jogo cresceu, né? Os que desistiram do ingresso acabaram deixando espaço para os demais. Diga, só para se ter uma ideia do quanto ainda segue o sistema com uma demanda alta, quando você tenta entrar no site do Internacional para acessar a área de venda de ingressos, tem cerca de 200 pessoas na frente, no acesso que eu fiz agora, na fila virtual. Então há uma demanda. Para que essa fila? Essa fila é para fazer a aquisição do ingresso. O torcedor comum e o sócio acabam passando por essa fila. Mas uma hora para outra pode... Sim, a fila pode zerar em algum momento. Pode zerar com o término dos ingressos, mas é importante que se diga, e é por óbvio que a gestão do Internacional tentou envidar todos os esforços possíveis que estavam ao nosso alcance. Foi um caso fortuito, uma força maior, mas eu tenho que pedir desculpas ao nosso torcedor por tudo que houve. Realmente fugiu ao nosso controle e ainda, realmente, o sistema ainda não está 100% perfeito, e é um jogo que adquiriu essa relevância, né, REC, depois da rodada de ontem. Então, provavelmente nós vamos ter o Beira-Rio lotado. Então, o que eu posso pedir de novo ao nosso torcedor é que ele insista e vá ao Beira-Rio, porque ele vai ser definidor desse jogo. Ele vai ser o nosso 12º jogador. Eu tenho certeza que com o Beira-Rio lotado, com a força da nossa torcida, provavelmente nós vamos ter um domingo bonito aí, de sol. Então, eu tenho certeza que o Beira-Rio vai estar fazendo aquele barulho que nós estamos acostumados. Bom, no Internacional, o técnico Odair Hellmann esconde a estratégia colorada para o Grenal e deve realizar treinos fechados até domingo. Se recuperando de lesão, Potker
Damião e Danilo Fernandes não devem jogar no Clássico. O Internacional anuncia oficialmente a contratação do atacante Rossi. É um jogador polêmico, né? Um jogador bem polêmico, irreverente e tudo mais. Ninguém quer para genro também. Mas vai ter que ter um comportamento adequado para contribuir com o Internacional. Mas que é um baita jogador, pelo menos pelo que eu vi na Chapecoense. Jogador que vai para cima, que dribla, que incomoda o adversário. Eu acho que o Inter não tinha nenhum jogador nessa característica. Nem o Wellington Silva. Não, o Potker larga na frente e vai, que é um touro. Né? Esse não, esse vai, dribla, provoca, volta, né? Puxa o companheiro para a jogada. Eu gostava muito desse atleta na Chapecoense e já previa, quando via os jogos da Chapecoense, que ele não fosse durar. Acabou tomando uma suspensão de 4 meses, faz tempo que não joga, mas como ele não pode mais ser inscrito no Campeonato Gaúcho, como o Internacional só tem mais um jogo com o Cianorte, depois dá um espaçamento na Copa do Brasil, acho que vai contribuir muito. Né? Não, veio da China, estava na segunda divisão da China. No Grêmio, com vitória do Juventude diante do São José, Tricolor chega no Grenal precisando somar ponto ou pontos, dependendo da circunstância, para não depender de resultados paralelos para avançar de fase no Gauchão. No domingo, o plantão de estúdio vai ser fundamental para quem quer acompanhar tudo ao mesmo tempo, né? Quem vai para o radinho. Luan treinou com bola na atividade de ontem e tem chances de atuar. Melhoraram as chances do Luan, que está fazendo nesse momento exame de imagem. Jael, com dores no ombro, será reavaliado hoje pelo Departamento Médico Tricolor e também vira a dúvida do Clássico. Outro que fez exame de imagem hoje pela manhã foi o Michael Suel, né? Que teve um problema no tornozelo. Esse é um jogador problemático. Parece que o Jael também, no jogo treino ontem contra o Aimoré, no ombro. São Leopoldo, ele caiu, quis voltar. Sobre o Luan, eu acho que ele não vai para o jogo, porque ontem ele... Claro, isso é uma minha opinião. Ele treinou ontem com bola, mas não deu chutes a gol. E dois dias e pouco, antes de um clássico desse, você não dá chute na bola, com medo de que possa agravar. Se fosse a final de Libertadores, eu acho que iria, mas ainda que o jogo ganhou contornos dramáticos, eu acho que o Luan não vai para campo. Tite, em entrevista ao UOL, comentou sobre a última convocação do Luan pela seleção. E eu vou ler o texto inteiro aqui, permitam-me. Isso é uma bomba, hein? Porque essa aqui é uma resposta de que ele está fora da Copa do Mundo, né? Então o Luan está fora. Não, e não só isso, né? Ele praticamente diz que ele não pode... Bom, lê depois a gente... Não, mas pode concluir. Não, eu só ia dizer assim, ele disse, olha, o Luan tentei jogar lá, não deu. Aí cheguei no vestiário e falei, não, nessa posição ele não joga. Ou seja, ele praticamente detonou o jogador. Ele não disse que só não vai para a Copa. Ele se não tem vigor físico para jogar na ponta, aí dá uma maciada, mas dá uma lida que eu acho que é importante. Luan foi novidade na última rodada das eliminatórias, mas a ideia de Tite para o melhor jogador da Libertadores não foi adiante. Eu peguei no Grêmio e disse assim, se pegar você, jogar do lado, dar liberdade de flutuação, vem dentro e vai jogar, só recompõe sem bola do lado direito. Dá para fazer, professor. Gosto de fazer. Fiz com o Roger no início do Grêmio. Foi para o jogo e para os treinos e não é o mesmo rendimento, disse o Tite. Tite gostaria de Luan como ponta direita, né? Deixa eu ver aqui, perdi o texto, sumiu aqui, já vou pegar de novo. Está aqui. Tite gostaria de Luan como ponta direita, mas não descartou a ideia. Mas já descartou a ideia. Não tem valência física que permita fazer isso. Não tem velocidade, não tem a transição mais longa. É atleta de agilidade e técnica. Botei Luan no jogo e ele não consegue. Botei Luan no treino pelo lado e ele não tocava na bola. Acabou o treino, fizemos uma reunião e eu disse, ali ele não joga. Os caras engoliam ele. Entrou no jogo e entrou mal. Entrou mal. Acrescentou. Terminou o texto, tem mais aí, Maurício? Sobre o Luan é isso. Depois ele fala do Arthur e tudo, né? O texto veio aqui, aí o cara fica esticando, dali a pouco some. Né? Mas então... é forte, não parece o Ele acabou com a chance do... Não, e não só isso, né? Tem alguma resposta sobre o Arthur aí? Tu tens a entrevista inteira? Eu vou buscar aqui na entrevista UOL, inteira. Né? No UOL, tá na página principal do UOL. Jeromel. É uma exclusiva para o UOL, né? Não, e não só... Eu não posso me queixar de exclusiva. Foge ao estilo Tite de ser. Concordo. O Tite me deu uma exclusiva também de 40 minutos aqui, então eu não posso me queixar. Não, só tô... Não, quanto à exclusividade tô dizendo... eu tô falando quanto ao estilo de ser, não é o tom do Tite. Mas o Tite está falando um pouquinho mais. Ele citou, por exemplo, eu queria o Jorginho aquele, aí levaram para a seleção da Itália. Não descartou o Edilson.
Eu acho que ele está angustiado com essas especulações e com a necessidade de ir diminuindo o número de... a dúvida. Por exemplo, Diego Souza, com essa má fase do São Paulo, acho que ele se matou. Né? Caiu o Diego do Flamengo. O Dorival. Caiu o Dorival. Né? Caiu o Dorival. O Diego do Flamengo. Né? Deu. O Pato se jogou nos braços do Tite, mas não adianta nada depois daquele pênalti que ele errou. O Tite marcou ele pro resto da O vida. Tite já tem o grupo praticamente fechado. Isso aí, E na nossa 6 entrevista meses aqui, pra Copa. ele falou em 17, 18. Ele falou que tem menos de 20 definidos. Num trecho dessa entrevista concedida ao UOL, o tópico é uma posição que ninguém abraçou. Das vagas abertas ao Mundial, Tite disse que há 2 para meias, abre aspas. Preciso de jogadores que trabalhem entre a primeira e a segunda linha e flutuando dentro delas, para receber em espaço e criar oportunidades. Vão errar 5, 6 ou 7, mas numa vão acertar e serão decisivos, explica o treinador. Um jogador que é para o segundo terço do campo e outro para o terceiro terço do campo. Segundo terço, Paulinho e Renato Augusto. A preocupação maior, no entanto, segundo o texto aqui, é com o lugar hoje ocupado por Renato Augusto. Tite vê poucos possíveis substitutos para o titular, que já não vive a melhor fase. Abre aspas. Jadson é terceiro. Arthur e Fred são segundo, homens de meio campo. Diego joga no terceiro e acho que pode jogar no segundo. Agora com o Carpegiani ele executa. Então ele fala sobre alguns jogadores. Ele ressuscitou o Diego nessa entrevista. Ressuscitou o Diego. Aí depois ele fala: o Lucas Lima no time do Roger vai executar essa função. Luan é um pouco diferente, porque o Grêmio joga com 2 linhas. Ele não gosta do Luan. É um pouco diferente. Ele meio que descarta o Luan dessa briga pela vaga do Renato Augusto. É que o Luan não faz o futebol moderno. Se a gente termina. Aí abre aspas pro Tite. Vou procurar o espaço para um segundo meio-campista. Que saia um Arthur para outro mais de frente. Jogava assim o Hernanes no São Paulo, faz a comparação. Mas ele cita o Arthur e, no momento anterior, descarta o Luan para essa função. É que o Luan, na minha análise, não faz o futebol moderno que o Tite gosta, que é aquele cara que tá tocando, tá correndo. Mas na Olimpíada ele salvou o Tite. Salvou o o Micali. Wallace, primeiro, principalmente o Wallace. O Wallace acertou a marcação, volantão. Porque o Luan não é aquele jogador assim, que corre o tempo todo, que troca a bola o tempo todo. O Luan é mais aquele boleirão, pega a bola, tem que dar um drible primeiro, masca mais ela, daí acha uma posição. É um grande jogador. Aquela partida que ele faz contra o Lanús numa segunda de Libertadores foi fabulosa. Mas o Tite é um cara mais do futebol moderno e o Luan acho que não fecha muito com o estilo dele. E só porque nós ficamos devendo a assinatura da matéria, foi uma entrevista realizada na CBF, na sede da CBF, pelo Dasler Marques, Pedro Ivo Almeida e Danilo Lavieri. São os 3 jornalistas do UOL que realizaram essa entrevista. Foi nessa janela que ele fez aí há uma semana e pouco, as TVs gravaram. Olha aqui, ó, o São José ganhou do Juventude por 2-1. E os jogos de domingo, 5 da tarde. O Juventude ganhou do São José. O Juventude ganhou do São José. Viajei na maionese. A última rodada, Grenal, no Beira-Rio, 5 da tarde. São Luís e São José. Pode até ser jogo de combate. Eu acho que vai começar sendo jogo de combate. O cara olha pra cima, olha pra tia que tá na arquibancada, abana, joga beijo. Daqui a pouco um cachorro entra no campo, atrasa o início. Os técnicos se abraçam, tá tudo certo. Cai a luz. Os dois vão a 15 pontos e vão encaminhando a classificação. Agora, se o São Luís se fresquear, pode sobrar, né? Se todo mundo ganhar, se o Juventude ganhar, se o Avenida ganhar e se o Grêmio ganhar, sobra o São Luís. O Avenida joga em casa com o Novo Hamburgo. Juventude joga em casa com o Veranópolis e o Clássico Grenal, o Grêmio pode ganhar. Então, o São Luís pode se fresquear até ali. 30 do segundo tempo, 20 do segundo tempo, depois agora chegou, agora acabou o acordo. E o São José joga melhor fora que dentro. Se engrossarem os outros resultados. Mas naquela projeção que você fazia antes, que o Grêmio pode, e existe condição matemática, obviamente o Grêmio classifica ganhando, pode classificar empatando e pode classificar até perdendo. Na hipótese de o Grêmio classificar perdendo o clássico, o Inter confirma a primeira colocação e o Grêmio será o 8º. E esse Aí é o teremos campeonato 2 gaúcho clássicos na sequência. mais difícil até agora dos 12 times disputantes. Por quê? Um time com 15 pontos pode sobrar. Fazia tempo que eu não vi um gauchão O São Luís com 15 pontos pode sobrar. Se o Avenida ganhar, se o Grêmio ganhar, se o Juventude ganhar, sobra com 15 pontos, porque o Juventude vai a 15 também e vai para 4 vitórias, e aí vai depender do saldo de gols. Não, mas é o saldo de gols do... o Juventude passa em vitórias. Passa em vitórias do São Luís. Ficaria com 4 vitórias e o São Luís com 3 vitórias. Então,
Pode ficar de fora. Pode ficar de fora, mas é muito difícil. Aí eu acho que vai ser um jogo de compadre ou de comadre, como queiram, né? Semana da Mulher. Aí é mais mate e coisa. E deixa eu perguntar para o Alexandre qual é o Só palpite. deixa eu completar aqui. eu ia Cruzeiro e Caxias. Cruzeiro e Caxias, não, mas já pode provocando. Cruzeiro e Caxias, o Cruzeiro tem que ganhar. Juventude e Veranópolis, Juventude tem que ganhar. São Paulo e Brasil de Pelotas, São Paulo tem que golear. E a Avenida, e ainda golear e rezar. E o Avenida em Novo Hamburgo, o Novo Hamburgo, Jesus chama em voz alta. Né? Não, é que ele falou antes, né, que às 19 horas espera que o torcedor colorado esteja feliz. Então, partindo desse pressuposto, que é óbvio da editoria, Inter ganhando. Quem é que o Inter prefere pegar nas quartas de final? Existe... Assim, porque o Grêmio perde, mas não é eliminado, depende dos resultados paralelos. Se der empate no Juventude, já chega. Por isso que é a minha provocação, assim, a diretoria... É que não virei com os velhos chavões, né? Mas vou dizer o seguinte, nós temos que ganhar o Clássico e o próximo time que aparecer nós temos que enfrentar e vai ser assim na Copa do Brasil e vai ser a nossa toada ao longo do ano. Não tem... Se o Grêmio não for até o final. Tem menos sabor? Não tem menos sabor, não. Nós queremos ser campeões gaúchos, independentemente de quem seja o nosso adversário. Nos últimos 7, quando o Internacional ganhou o Hexa, né? Eu acho que foram poucas as decisões em Granal. Até não... Maurício, de repente, que tem uma memória bem melhor do que a minha. Umas duas? Teve uma com Dunga e uma... E o gosto não... Falcão e o gosto foi Renato. o de 2011, lá no Olímpico, né? Que eu estava lá. E foi até o último campeonato decidido no Olímpico. E depois acho que teve mais um em Caxias, se não Em me engano. 14, o 4-1, acho. E os outros tiveram um gosto tão bom quanto. Não foi o Dunga, foi Abel versus Abel- Anderson Moreira, Abel e Anderson. Filipão e Diego Aguirre, Renato e Falcão. É isso aí. É. Mas não muda. Nós vamos ter que enfrentar quem apareça. Essa é a nossa realidade. Nesse clássico final de semana, nós teremos árbitro de vídeo pela primeira vez no Campeonato Gaúcho, pela primeira vez em um clássico Grenal. Na história, né? Existe algum acordo para que em futuros clássicos do estadual especificamente ocorram nas quartas de final ou na decisão para que permaneça o árbitro de vídeo ou será avaliado após esse jogo? Vou falar a minha opinião, Maurício. O que eu penso sobre isso? Eu acho que tudo que nós pudermos fazer para trazer tecnologia para o esporte, para trazer lisura para as competições, para que os resultados de campo possam prevalecer da forma como eles realmente acontecem, eu sou sempre a favor. Então, o árbitro de vídeo é uma tecnologia que está sendo, vamos dizer, apreendida por todos nós, né? Ainda não se tem um pleno domínio de como isso funciona, mas essas poucas oportunidades em que nós vimos funcionar, me parece que serviu e andou bem. Então, eu sou favorável, sim. Eu sei que o Grêmio já votou também na CBF de modo favorável. Nós acabamos ficando vencidos, tanto o Internacional quanto o Grêmio lá naquela votação, mas me parece que aqui no Campeonato Gaúcho, se houver um outro Grenal, me parece que não haverá problema para termos novamente o árbitro de vídeo. Só nessa linha de tecnologia, é uma questão que o professor Enio levanta com frequência no Cadeira Cativa. Existiria alguma condição técnica do Inter e os outros clubes que têm estádios que foram envolvidos na Copa, mas especificamente o Inter, de utilizar aquela tecnologia do gol que a FIFA deixou no estádio por conta do Mundial? Eu acho que é tranquilo de se recuperar esse material, acho que não teria maiores problemas. É como eu te disse, Maurício, tudo que nós pudermos agregar de qualidade de segurança para o público que está lá, que pagou o ingresso e que quer ver prevalecer o resultado de campo e não um erro de arbitragem, por mais que o erro de arbitragem, às vezes, na segunda-feira, ele tenha muita relevância, principalmente para os programas de rádio e para os debates entre os torcedores, eu acho que se nós conseguirmos ter o resultado de campo, o resultado honesto, o resultado transparente, prevalecendo é sempre melhor. Muito bem. Só uma preocupação que eu tenho com relação a esse jogo pontualmente é o treino dos árbitros, porque a gente viu na Libertadores, na primeira partida da final, o juiz, o árbitro de campo não estava preparado para chamar, teve aquele pênalti e tal. Eu acho que, me desculpa Não, te interromper, por favor. mas eu acho que justamente aí é que repousa o problema. Eu acho que esse mecanismo ele tem que ser aperfeiçoado e chego a cogitar de uma hipótese de que cada clube tenha pelo menos uma possibilidade de chamar o árbitro. Porque muitas vezes o árbitro se arvora lá dentro do seu mundo e não quer se expor tanto. Daqui a pouco ele já fez 2 chamadas.
e não quer fazer a terceira. Então, que cada técnico, pelo menos, pudesse ter uma chamada. Eu acho que isso aí... Mas são mecanismos que eu acho que com o passar do tempo vão se aperfeiçoar. Na Recopa melhorou daí. Tanto é que primeiro, no segundo jogo da expulsão do rapaz em cima do Luan, o juiz a priori não queria. Daí acabou aceitando. Isso que é... Esse Amor timing, rebieta. Isso. E isso é treino dos árbitros. Esse timing, que nem o vice-presidente falou, de ter essa prerrogativa, esse mundinho deles lá, é preciso ter um timing, é preciso ter um treino para que ele possa chamar essa Vocês têm tecnologia. informação, Alexandre, se o árbitro de vídeo, que vai ficar lá na cabine isolada... No container. Vai ser numa sala do Beira-Rio, não especificamente num container, até para economizar um pouco. Mas vocês têm informação se esse árbitro é do quadro da federação ou é um árbitro da CBF? Olha, a informação extraoficial que circulou ontem em Porto Alegre é que viria árbitro de fora. Eu ainda não tenho. Eu acho que sim. Eu ainda não tenho essa certeza. Se falou que aqui nós teríamos a possibilidade de ter o Márcio Coruja, que é treinado, enfim, eu não sei. Ainda não, pelo menos até agora de manhã, eu não tenho ainda essa informação. Não sei se já circulou alguma coisa da federação. Já voltamos. Bascaria é a melhor pizza de Porto Alegre. Ontem eu comi uma pizza lá na Bascaria, metade salmão e metade camarão. Lá na rua da minha casa, Rec. Eu moro lá. Eu recebi um recado seu outro dia. Mora bem, hein? Moro bem. E é bem porque é perto da Bascaria. Perto da Bascaria, claro. A pizza deles. Eles deram aquela entradinha. O Thiago vai lá e pega só os tapas. Só os tapas. Gosta do tapa. Pá, aquilo ali é bom. Aquilo ali. Vale a pena, tapa quem que não todo conhece. mundo sonha. É verdade. Que eu adoro. Tapinha não dói. Né? Nada bate a Bascaria. Localização, charme, prazer, bom gosto, preço justo. Bascaria. Comendador Caminha 324 em frente ao Parcão. Peça também em casa. É o menor preço e o melhor custo-benefício. 3061-6262. É categoria. Quer saber onde encontrar combustíveis de qualidade, promoções especiais, atendimento de primeira? Pergunta lá no Posto Boqueirão. Posto Boqueirão conta com a confiança da marca Ipiranga e tem os melhores serviços personalizados para seu veículo. Da troca de óleo até aspiração de tapetes estofados, calibragem e verificação de 15 itens. Sem pagar a mais por isso. Confira também a loja de conveniência com espaço agradável para o seu lanche ou cafezinho. E a Beer Cave, que é um freezer que é uma verdadeira caverna com as melhores bebidas. E atenção, clientes do Posto Boqueirão. Está iniciando o desafio. Responda a pergunta e seja contemplado com uma surpresa incrível. Qual posto tem quilômetros de vantagens? Possui gasolina de qualidade e atendimento personalizado? Posto Boqueirão. Fica em Canoas, na Avenida Boqueirão, em frente ao Ginásio de Esportes SP. E também aqui em frente ao campus da Ubra. Alexandre Chaves Barcelos. E hoje recebi o presidente do Conselho Deliberativo do Inter e o presidente do Conselho Deliberativo do Grêmio lá na Rádio Grenal. E o doutor Sérgio Jurgen estava dizendo o seguinte: eleição, vamos falar depois da Copa do Mundo. Vamos pensar mais no internacional, menos no movimento político, que o internacional seja mais fundamental na vida de cada um do que os movimentos políticos. E fez um apelo também, né? Vai ter, agora me foge a palavra, sobre um encontro que vai tratar de um movimento anticorrupção e tudo mais, né? Vai analisar essas trabalho questões. De compliance. E exatamente, compliance. Essa é a palavra que estava me faltando. Então, justamente para analisar os últimos acontecimentos, todas as especulações que se tornaram públicas, que houve desgaste também para a instituição, mas acho que até um desgaste necessário, né? Porque antes tarde do que nunca, né? Isso tem que vir à tona, que venha de uma vez. E também mandato de 3 anos para o presidente do clube, que não seja nessa eleição, mas já para a próxima. O que você acha disso tudo? Rec, existem algumas questões. Primeiro, uma questão preliminar, que eu acho que, eu não sei se o doutor Sérgio Jurgen se ateve. Nós votamos recentemente tempo de mandato do presidente, na última reforma estatutária, até da qual eu fui um dos relatores, em conjunto com o doutor Vitor Hugo Loreto Saideles. Por termos votado em 2018, essa matéria só pode voltar à pauta do Conselho passados 2 anos. Então, para o próximo mandato, não será possível ainda alterar o tempo de duração do mandato do próximo presidente e do seu Conselho de Gestão. Então, o próximo presidente ficará também por 2 anos.
Esse é o primeiro ponto, é uma questão preliminar. Questão política. Realmente, a questão política, quanto mais cedo se abre uma campanha, me parece que, por óbvio, é pior para o clube, principalmente quando o Internacional passa pelas dificuldades que vem atravessando todo o ano que passou, que talvez tenha sido o ano mais difícil da nossa história, que nós possamos ter um pouco de tranquilidade para, nesse retorno à Série A, conseguir estabelecer, vamos dizer, uma diretriz do trabalho do Odair, com uma certa serenidade, para poder, lá por agosto, setembro, estarmos garantidos na Série A, com uma bela campanha, e aí sim se deflagra o processo eleitoral com toda a calma. Já voltamos. Nós temos 30 ou 40 segundos. Faltou ainda esse debate anticorrupção. Na verdade, o Conselho Deliberativo Internacional deverá organizar uma palestra onde vai tratar da lei anticorrupção, né, dos mecanismos de compliance existentes, trará palestrantes, provavelmente de São Paulo, para tratar desse tema. Acho que vai ser muito importante e o Internacional certamente vai estar se adequando às diretrizes dessa lei, inclusive adaptando dentro do seu modelo de gestão os processos internos de compliance. Ingressos, Maurício. Ingressos esgotados também para cadeira locada e central. Só existem ingressos para área VIP e torcida mista no Clássico. Vai lotar, teremos mais de 40 mil pessoas no Beira-Rio, na paz, pelo amor de Deus. Amém. Até às 19 horas. Obrigado, Thiago. Obrigado. Obrigado. Alexandre Chaves Barcelos, vice-presidente do Inter. Obrigado, Maurício. Até às 19.